E aí, pessoal? Todo mundo vendo a minha tela? Sim. Sim. Tranquilo? Vamos lá, vamos que vamos. Aula 3, hein? Vamos seguindo aí, os mares da integral, né? Os mares agitados da nossa integral indefinida, que ainda não se definiu, mas tá perto. Aí, ó. Pra não esquecer, pra injetar na veia aí, ó. Tá? Você vai olhar pra essa igualdade aí, você vai falar, caramba, a Cris fala muito, mas ó, fica registrado na mente. Tá? Integral indefinida de fx dx, tudo que vier depois dessa igualdade aqui, quando você derivar, tem que dar fzinho de x. Tá? Pra não esquecer. Tá bom? Para não esquecer essa igualdade aí. Então, sempre que você escrever alguma coisa aqui depois dessa igualdade do lado direito, derivando, você tem que voltar, tá? Para essa fzinho de x aqui. Tudo bem, gente? Tranquilo? Tá ótimo. Tudo bem. Bom, então vamos voltar para as nossas técnicas de integração. Lembrando que na aula passada nós falamos sobre a primeira técnica, que era a substituição, né? Trabalhando com uma regra da cadeia para a parte de integral. Então, nessa primeira técnica que a gente aprendeu, você tinha que encontrar alguma coisa lá dentro da sua integral para chamar de u. E todo o resto que sobrasse tinha que ser du. Então você fazia uma mudança de variável, você saía da variável x, na sua integral na variável x, e você passava a ter uma integral na variável u. Por que que isso te ajudava? Porque a integral na variável u, ela era mais simples e você sabia resolver. Depois no final você volta para x. Mas a ideia, se você tá meio assim, quem é que eu vou chamar de u numa situação dessa? Você sempre chama de u se o que... Você tem que pensar assim, isso aqui eu vou chamar de u, beleza. O que sobrar, tudo tem que ser du. Ou no máximo, du com alguma constante. Tá? No máximo. Então... Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida em relação à primeira técnica? Uma pergunta? Tem alguém aí? Não, por mim tá ok a primeira parte. Tá bom. Entendi. Ok. Beleza. A gente começou a falar da integração por partes. Eu já até mostrei como é que a gente chega nessa formulazinha que vocês estão vendo aí na aula passada, né? Então, o que que acontece aqui, ó? Só voltando aqui rapidinho a ideia para a gente começar com os exemplos. Na integração por partes, a ideia principal, essa integral que está à esquerda da nossa igualdade aqui, é a integral que a gente quer resolver em x. Tá? Deixa eu ver se tem alguém pedindo para entrar aí, que eu ouvi o barulhinho. Acho que não, acho que entrou, né? Entrou porque não tem o negócio aqui. Voltando aqui, então essa integral que está à esquerda da minha igualdade, ela vai ser a integral que está em x para você resolver, está na variável x. Você vai ter que olhar para a integral sua na variável x e chamar um pedaço dela de u e o restante de dv. Não é du não, Cris, não, aqui realmente é dv, tá? Para resolver esse tipo de integral, que a gente vai ver alguns exemplos, como é que eles se comportam, você vai trabalhar com duas variáveis. Então, você vai reescrever a sua integral inicial na forma udv. Depois que você fez isso, no momento que você, isso aqui eu vou chamar de u, isso aqui eu vou chamar de dv. dv é a derivada de v. Então, quando você faz essa escolha, o que que aparece para você? Aparece 4 coisas aí para você trabalhar antes de começar a aplicar a forma da integração por partes. Você chamou alguma coisa de u e alguma coisa de dv.
Então, se você chamou alguma coisa de u, você vai derivar para achar du. Se você chamou alguma coisa de dv, você vai integrar essa alguma coisa para você chegar até v. Então, você vai ter esses quatro objetos aqui na mão. Serão 4 ferramentas para você aplicar. A última coisa que você vai fazer vai ser aplicar a fórmula. Antes você tem que se decidir quem que é quem aqui. Quem é U, quem é V, quem é DU, quem é DV. Tá? Depois que você se decidiu aí, você aplica a fórmula. Aí você olha para a fórmula e você fala assim, mas Cris, tem uma outra integral aí. Tranquilo, sem preocupação, sem medo. Essa outra integral que vai ter aqui, ela vai ser mais simples que a integral inicial. Vai ser uma integral que você já sabe resolver, que você já tem condições de resolver. Tá? Então, a ideia da integração por partes é você aplicar essa fórmula com essas 4 ferramentas que você vai ter em mãos para te ajudar, tá? E cair, claro, numa integral mais simples. Tá? Essas escolhas são muito importantes para essas ferramentas, porque dependendo da escolha que você fizer, você pode topar aqui, ó, com uma integral mais complicada. E isso não vai ser legal, isso não vai te levar a um caminho bom e, consequentemente, a sua escolha não é boa. Tá? Então vamos ver alguns exemplos e depois eu vou dar um bizu dessas escolhas aí. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Não tem uma regrinha para quem você escolhe para U, quem escolhe para DV? Tem, na verdade, não é uma regra. Eu até achei uma citação num antigo artigo científico. Mas eu vou deixar para falar ela no final. Ah, tá. Tá? No final dessa técnica eu vou mostrar a ideia. Na verdade, é uma anotação, um pé de nota que tem no artigo, tá? Aí eu vou dar esse bizu aí pra vocês que eu achei, tá bom? Por enquanto, eu gostaria que vocês se concentrassem em entender a técnica, tá? Agora, nesse momento, tipo assim, esquece a preocupação das escolhas. Entenda como é que é o procedimento após a escolha, tá? Aí depois, no finalzinho desses exemplos, eu vou dar esse bizu das escolhas, tá? O importante agora aqui é a gente aprender a técnica. Beleza? Beleza. Ah, professora, só uma coisa. Você vai gravar a aula? Já tô gravando. Ah, boa. Já estamos no ar. Daqui a pouquinho nós estamos lá no YouTube. Tá? Boa, brabo. Show. Valeu. Então, olha só. A integral que eu vou começar vai ser x seno x dx. Aí você pode pensar, Cris, como é que eu vou saber quando que eu vou usar essa técnica? Tá bom, a primeira coisa é a seguinte. Você nunca vai tentar começar resolvendo uma integral por essa técnica, a integração por partes. Por quê? Pode dar certo? Pode dar certo, mas você pode ter muito mais trabalho. Porque essa é uma técnica de todas, né? Você só viu uma técnica até agora. Essa é mais complicada que a primeira. Tá? Então, qual é a ideia? A ideia é a seguinte: ela é uma integral imediata? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. O que é uma integral imediata? É uma integral que você bate o olho nela e você sabe resolver. Então, por exemplo, nas aulas anteriores, a gente trabalhou com a integral de seno x dx. Se não tivesse esse x aqui que está em vermelho, se fosse só a integral de seno x dx, você sabe resolver. Por quê? Porque você sabe qual é a função que derivando dá seno. Você sabe que a derivada do cosseno é menos o seno. Então você sabe que se você derivar menos o cosseno, você vai ter seno. Então seria uma integral imediata. Tudo bem? Estão me acompanhando? Sim, professor. Vamos lá. Bom, se ela não é uma integral imediata, qual foi a primeira técnica que você aprendeu? Substituição, que foi a que a gente já viu. Por que a substituição é mais simples que a integração por partes? Você só precisa se preocupar com uma variável. Na substituição, que a gente chama de substituição simples, você só tem U e DU, mais ninguém. Você transforma toda a sua integral na variável x numa integral em função da variável u e você escreve da forma u du. Acabou.
Então, se você não conseguir resolver essa integral por substituição simples, aí é que você vai vir e recorrer à integração por partes. Por que essa aqui não dá para usar substituição simples? O que é a substituição simples? Só lembrando, você chama alguma coisa de U, o restante todo tem que ser DU. No máximo DU vezes uma constante. Tá? Então, quais são as opções para U aqui? Me acompanhem. Quais são as opções para U? Ou é X, ou é seno X. Se eu chamar U de X, a derivada vai ser dx. Então, se eu chamar U de X, o DU é dx. Só que tá faltando completar esse seno X. Então, não é um bom caminho. Não é um bom início. Porque vai ficar U, DU, seno X. E não pode ficar assim. Tá? Você vai ter duas variáveis aqui. X e seno U e X. E isso não é uma boa escolha. Agora, qual seria a outra opção para o U? Seria seno X. Se você chama U de seno X, quem é a derivada de U? Cosseno X dx. Também não vai ser uma boa escolha, porque não tem nem cosseno X aqui, só tem o dx. Então, ia ter um cosseno X sobrando aqui e um X sobrando aqui. Então, pela substituição simples, você não resolve essa integral. Tá? Você não resolve essa integral usando a técnica de substituição simples. Então, o que você vai fazer? Integração por partes. Então, vamos lá. Como eu falei no início da conversa aqui, se concentra agora em entender os passos. Quem você vai chamar de U, quem você vai chamar de DV, no final eu vou dar o bizu. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho que escrever essa integral que vocês estão vendo aqui na forma, como eu falei, UDV. Então, eu tenho que transformar ela na forma UDV. Então, alguém eu vou chamar de U e o restante eu vou chamar de DV. Sempre preste atenção no seguinte. Quem você vai chamar de DV sempre vai carregar o DX. Porque você vai precisar integrar para achar o V. Então, aqui, ó. Eu chamei o U de X. E o meu DV eu chamei de seno X dx. No momento que eu faço isso, essa integral que vocês estão vendo aqui, ela virou U dV. O U é X e esse seno X dx que tá aqui é o meu DV. Tudo bem, gente? Beleza. Então a primeira coisa é chamar alguém de U e o resto de DV. Bom, agora o que você vai saber? O que você vai fazer? Se você chamou alguém de U, você sabe que tem que aparecer o DU na brincadeira. Então, você vai derivar. O segundo passo é você achar o DU. Você chamou U de X, quem vai ser o DU? Vai ser dx. Não tem o que fazer aí, tá? Se U é X, DU é dx. O que mais que você precisa fazer? Você tem U agora, você tem DV e tem DU. Quem é que falta você encontrar? Falta você achar o V. Por quê? Porque você precisa dessas 4 ferramentas para aplicar a fórmula. Você já tem U, você já tem DU e você já escolheu o seu DV. Então, você vai atrás do V. Bom, quem é o V? O V, ele é a integral do DV. O X é a integral do dx. O U é a integral do DU. Por que, Cris? Ó. Volta comigo aqui, passo 3, vamos achar o V. Então, o meu DV, como eu falei, eu já tinha feito a escolha aqui no início. É a primeira escolha que eu tenho que fazer, seno X dx. Então, o meu DV é seno X dx. Bom, o que eu acabei de afirmar? Que o meu V é a integral de DV. Você tem que entender isso primeiro. Por que isso está certo? Quando é que uma integral está correta? Você coloca a integral igual a alguma coisa está correta. Quando o que vem depois desse igual, derivando, você tem o integrando, lembra? Quem é o integrando da integral dv? Ele não está aparecendo aí. O integrando da integral dv, perdão, é 1. A função que está escondida entre a integral aqui e o dv é a função constante 1. E a sua variável nessa situação é v. Por quê? Porque olha aqui o dv. Qual é a função que derivando na variável v, a derivada dá 1? V.
Foi ou não foi? Foi. Sim ou não? Pode falar, pessoal. Se tiver dúvida, pode falar. Não tiver dúvida, me dá o retorno aí pra gente continuar aí a nossa viagem aí. Oi? Tá tranquilo. Mais alguém, pessoal? Quem nunca viu isso aí? Como é que tá? Por enquanto, tranquilo. Tá bom. Ótimo. Tá, beleza. Então Eu tá tô ótimo. pensando quando for fazer exercício só. Exatamente. Tá. Mas olha só. Os exercícios que estão lá, não tem nenhuma mágica por trás, tá? Todos eles a gente usa exatamente os passo a passo que a gente passa aqui. Tá? Ah, Cris, mas vai ficar complicado em saber quem é U, quem é DV. Bom, isso aí, se você for uma pessoa, já falei isso aqui, se você for uma pessoa normal como eu, tá? Você só vai bater o olho na integral e adivinhar. A palavra não é adivinhar, mas depois que você pega a prática, você vai bater o olho na integral e você vai saber qual a técnica, saber quem chamar o que de quem, com experiência. Só fazendo exercício. Se você for uma pessoa normal como eu, tá? Tá? Eu jamais tive a benção de deitar no meu travesseiro, dormir no dia seguinte e saber tudo. Eu nunca tive essa... tá? Nunca fui apadrinhada com isso. Então eu sempre tive que ralar mesmo, tá? Então é o que eu posso falar pra vocês, tá? Hoje eu bato o olho e sei porque eu já passei por muitos exercícios, já fiz muita coisa, tá? Então, é claro, vocês vão ter essa base aqui, esses exemplos, esse material todo em PDF pra ajudar. E as aulas, né? Que eu espero que dê uma força aí também, tá? Mas mágica não tem não. Beleza? Aqui, ó. Quem é o DV? Então, quem é o V? O V é a integral do DV. Quem é o DV? É o cara que eu chamei. Então, seno x dx. Você joga aqui, seno x dx. Então, olha só. O seu V, ele é a integral de seno x dx. Concorda comigo? Até aqui? Sim, beleza. Bom, essa integral aqui a gente sabe resolver. É uma integral imediata. Por quê? Porque nós sabemos, eu até já falei dela aqui, qual é a função que derivando dá seno? Menos cosseno. A derivada do menos cosseno é o seno. Essa constante aqui é para a definição de integral indefinida, como a gente já viu. Então, a sua função V é da forma menos cosseno mais C. Observa, só presta atenção numa coisa que eu vou falar agora. Quando você resolve uma integral indefinida, essa constante C aparece na jogada porque a notação de integral indefinida, ela reúne a família de todas as primitivas do integrando. Quando você joga esse C aqui, e você deixa ele à vontade para ser o real que ele quiser, você está jogando todas as primitivas possíveis que existem para o integrando. Do integrando. Nesse meu cálculo aqui, nós estamos procurando uma função V. Uma função V é suficiente para resolver o nosso problema. Então, essa constante que está aqui, se ela permanecer aqui, isso aqui representa infinitas funções, porque esse C que está aqui, ele varia nos reais e o conjunto dos reais é infinito. Para cada real que você jogar aqui, você teria uma função V, que seria uma primitiva da função seno. Mas você só precisa de uma para você resolver esse problema. Então você usa essa constante, você ignora, ou seja, você pensa nela como sendo zero. E você pega a sua função V como sendo menos cosseno. Esquece aquele C. Por quê? Porque aqui você só precisa de uma. Isso não vai interferir na prova.
Na última aula eu mostrei para vocês aqui como é que a gente chega nessa fórmula. A gente trabalha com uma derivada. Então, o que está por trás dessa história aqui é a derivada. Em particular, quando você derivar a constante C, independente de qual primitiva que você tenha escolhido, isso dá zero. Então, não vai fazer diferença na sua fórmula, não vai invalidar a sua fórmula se você considerar C igual a zero. Tá? Então, isso tudo é só para falar para você, olha, você só precisa de uma função V para resolver o seu problema. Então você pega, mas eu quero pegar o C igual a 1, Cris. Não tem problema. Se você quiser pegar o C igual a raiz de 2, não tem problema, não vai dar errado. Tá? Mas aqui você não precisa disso. Tá? Por convenção, todo mundo pega C igual a 0 para ter menos trabalho, para ter menos conta e tá tudo certo. Tá beleza, pessoal? Alguma dúvida aí? É tipo um zero à esquerda esse cara, então, né? Ele não faz diferença. Porque quando você escreve integral igual, você tem infinitas funções. É uma família. Quando a integral, deixa eu voltar aqui, ó. Quando você escreve isso aqui, ó, isso que está do lado direito da igualdade é uma família de funções. Não é uma, é uma família. A liberdade que esse cara tem de ser real torna isso aqui uma família. Então você tem infinitas funções aqui. Infinitas primitivas aqui. Para o objetivo que a gente quer agora, que é determinar uma função V, basta uma função V para me ajudar. Para eu trabalhar com essa fórmula da integração por partes, eu preciso somente de 4 ferramentas. Uma função U, uma função V, a derivada de U e a derivada de V. Então, são 4 ferramentas somente que eu preciso. Então, quando eu faço essa brincadeira aqui, eu tenho infinitas opções para minha função V. Eu escolho a mais simples de trabalhar, porque vocês vão ver que isso vai ser vantagem. Quanto mais simples a função V para trabalhar, melhor. Porque essa função V, dá uma olhadinha aqui, ela vai ser inserida na fórmula, tanto aqui, fora da integral, observa meu mouse, como aqui dentro da integral. Então, quanto mais simples for a sua função V, melhor é para você, melhor é para o seu cálculo. Tá? Então, você pega a sua função V como sendo somente menos cosseno x. Tranquilo? Beleza. Beleza, então eu vou seguir aí, tá, pessoal? Esse é o passo 3. Então, o que a gente tem agora? A gente tem U, a gente tem DV, a gente tem DU e a gente tem UV. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai aplicar a fórmula. Deu uma distorcida no negócio aí, mas o PDF tá certinho, tá? Eu vou explicar pra vocês. É que quando eu passo eu faço essa apresentação no outro computador. Eu acho que o PowerPoint é de outra... de outro ano, né? Então, quando passa pra esse aqui, dá esse tititi aí. Mas tudo bem, eu vou conseguir explicar. Então, olha só aqui, ó. Tem o U igual a X. Ó, o meu U e o meu DV, o vermelho e o verde, foi a primeira escolha que eu fiz. O DU e o V foi o que eu trabalhei depois no passo 2 e no passo 3. Então, agora eu vou juntar tudo isso que eu tenho e eu vou jogar na fórmula aqui, ó. O que eu faço? Eu pego a minha integral que eu tenho que resolver no início, que é essa integral aqui, ó, x seno x dx, e eu vou transformar ela em UDV. Quem eu chamei de U? O x. Quem é o DV? Seno x dx. Então, essa minha integral aqui, em função de x, virou essa integral aqui em função de U e DV. Aí eu vou aplicar a minha fórmula. A fórmula é U vezes V, menos a integral de V du. Quem é QU? Agora eu só vou fazer substituição. Quem é U? U é X. Quem é V? Menos cosseno. Então tá aqui, ó. Acompanha meu mouse aí. Onde tá o meu mouse? É X vezes menos cosseno X. U vezes V, tá aqui. Menos, esse menos vem lá da fórmula da integração por partes. Menos a integral de V du. Aí, quem é o meu V? O meu V é menos cosseno X. E quem é o du? É o
dx. Então tá aqui, ó, menos cosseno x dx. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Beleza. Aqui apagou um pouquinho, mas que vocês conseguem me acompanhar, ó, tá? O PDF lá na sala vai estar certinho. Esse menos aqui, a gente lê, só lembrando que a constante, né? Quando a gente tem uma constante, ela pode ficar dançando fora ou dentro da integral, que ela não vai alterar o valor da integral. Então, essa constante negativa bate com essa constante negativa aqui e fica positiva. Então, esse pedaço aqui vai ficar mais a integral do cosseno x dx, que foi o que tapou aqui, a menininha tá estudando tanto, tá tão comportada ali, né? Tá tão concentrada ali que não tá escutando a gente, não vai levantar pra deixar a gente ver. Mas a gente vai conseguir descobrir. Então, aqui vai ficar mais cosseno x. Então, qual é a função que derivando dá o cosseno? É o seno. Então, a resposta final dessa integral aqui vai ser menos x cosseno x, que é o que a gente tinha aqui, o u vezes v, mais o seno, mais a constante. Sempre essa constante vai aparecer aqui no final, porque você está resolvendo uma integral indefinida aqui, tá? Ela some aqui no caso do v, porque o seu objetivo ao resolver essa equação aqui, eu vou chamar isso de equação, o seu objetivo ao resolver isso aqui é determinar uma função v. Uma função v para você é suficiente. Aqui o seu objetivo é resolver a integral. Então, quando você resolve a integral, a constante sempre tem que aparecer. Então, a resposta final aqui vai ser menos x, cosseno x, mais seno x, mais a constante. Perguntas? Cris, eu tenho uma dúvida. É o seguinte. A gente tem aí o Wash. Tem alguém falando aí, tá muito baixo o áudio. Não sei se sou eu aqui, mas eu não tô conseguindo ouvir. Só tô escutando um sussurro bem no fundo. Melhorou agora? Agora sim. Melhor? Show. Aqui a gente tem u igual a x e u igual a dx. Talvez a minha dúvida seja um pouco antiga, mas é o seguinte. Quando eu tava fazendo lá o cálculo 1 e tal, a gente derivava o x, a gente colocava 1, né? A gente não colocava o dx. Aí é tipo uma malandragem matemática, porque a gente vai precisar desse dx na hora de fazer. Não, esse dx, quando você deriva o x, sempre aparece o dx. Porque você pensa assim, ó, tá vendo o u? Tô vendo o u. O u é uma função. Uhum. Você quer derivar o u. Então como é que... Não tem o negócio do u'? É porque é uma função. Quando a gente deriva uma função, aparece a derivada da função dx, né? Isso. O u é uma função. O x é uma função. Então, se... Aquela história... Acho que a gente conversou sobre o negócio do linha. Só que aqui não é interessante você... E tanto é que não é usado linha por causa do problema que vai dar depois daquele monte de variável e daquele monte de derivada que pode depender das variáveis. Então, para não dar um vucu-vucu doido aí de linhas, chama du e dx. Que aí fica bem sacramentado. Quem é o du? É a derivada de u. Da função u. Quem é o dx? É a derivada da função x. Quando a gente escreve ali, tipo, integral de u dv, eu entendo u como uma função, dv como a derivada de uma função e afins. Mas quando você escreve integral de x seno de x, x também é uma função. Sim. Sim. X não é tipo um incógnito ou uma variável. É uma variável, mas não deixa de ter uma função por trás. Entendi. X é uma função tal qual seno de x. Isso. Olha só que coisa doida. Isso. Não, beleza. Aos poucos eu tô... Exatamente. Então, se você tem uma função e você deriva ela, a notação, como eu falei, a convenção que a gente usa não é linha, é D. Se ao invés de U usasse Z, seria DZ. Entendeu? Se eu usasse M, seria DM. Tá bom? Beleza. Tranquilo? Tranquilo. Podemos seguir? Sim, senhora. Mais alguma dúvida, pessoal? Vamos em frente? Outra função, outro exemplo aí, ó. X é lnx dx. Tá? Então, primeiro passo, você determina, você vai escrever essa integral da forma u dv. Então, alguma coisa você chama de u e o restante você chama de dv. Aí você vem aqui,
O que a gente chamou de U aqui? LNX. Depois eu vou explicar essa escolha. Tá? U eu vou chamar de LNX. E o meu DV é o que sobrou. Vou chamar de XDX. Cris, mas se eu quiser chamar o U de X e o DV de LNXDX eu posso? Você pode. Só que nesse exemplo em particular eu posso te afirmar, porque eu fiz esse teste, se você fizer essa escolha, essa integral que vai aparecer aqui, ó, na sua fórmula da integração por partes, ela vai ser pior do que a que você começou. Como assim pior, Cris? Ela vai ser mais complicada de resolver do que a que você começou. Então não é um bom caminho. Tá? Vou falar dessas escolhas em breve, daqui a pouquinho. Tá? Você pode fazer a escolha que você... É aquela coisa, né? A gente pode escolher o que a gente quer, mas aí a gente não sabe pra onde é que o caminho vai dar, né? Pode dar certo, não pode dar certo, né? Pode ser que a gente acerte na loteria, pode ser que a gente caia num buraco, então, né? Tem que ter experiência aí pra saber decidir. Então, olha só. U eu vou chamar de LNX, tá? Então tá aqui o U e o restante todo é DV, ó, XDX. Então, o que é o segundo passo? Vamos lá. Agora, o segundo passo é eu achar DU. Então, se o meu U eu chamei de LNX, quem é o DU? Você vai derivar LNX. A derivada de LNX é 1 sobre X. Mas tem a questão do X, que tem aquela função por trás. Você usa a regra da cadeia, então não pode esquecer do DX. Tá? Se aqui fosse só X, seria 1 dx, então seria só dx. Mas como aqui é lnx, quem é a derivada do lnx? É 1 sobre x. Mas você deriva o x porque você não sabe o que tem por trás do x. Então você se garante aí. Regra da cadeia. Tudo bem, gente? Sim. Você tem que pensar assim, ó. Sempre que você derivar uma variável, independente de qual variável seja, você termina com D dela. Se for M, você termina com DM. Se for Z, você termina com DZ. Se for Y, você termina com DY. Por quê? Porque você está usando a regra da cadeia corretamente. Ô, Cris, Pode falar. uma dúvida. Se eu for representar a derivada de x, por exemplo, eu coloco x dx ou só dx? A derivada de x, Isso, só dx. tá. Só dx. Que seria 1 dx. Porque você pensa assim, quem é a derivada de x ao quadrado? 2x. Mas eu não sei o que tem por trás do x, então eu boto dx no final. Ah, entendi. Quem é a derivada de x ao cubo? 3x ao quadrado, mas eu não sei quem tá por trás do x, então eu boto dx no final, regra da cadeia. Entendi. Quem é a derivada do x? A derivada do x é 1, correto? Mas eu boto dx porque eu não sei quem tem por trás. Só que 1 vezes dx acaba ficando só dx. Entendi. Tá? Então tá aí, ó. Já achei o meu DU. Agora a gente vai atrás do quem? Do V. Como é que você acha o V? Você integra o DV. O DV que a gente escolheu no primeiro passo é x dx. Então, quem vai ser o seu V? Vai ser a integral de x dx, que é a integral de DV. Tá claro por que V é a integral de DV, pessoal? Essa primeira igualdade aqui. Não pode ter dúvida disso não, tá? Sim, tá ok. Tá bom. Se alguém tiver dúvida, não tem problema, pode falar que a gente conversa aqui, tá? Não tem que ter esse negócio, eu não sei, não vou falar porque eu tô com vergonha. Não tem isso aqui não, tá? Por favor. Se todo mundo soubesse, ninguém precisava estar aqui, né? Tava usando esse tempo pra aprender coisas novas, outras coisas, né? Então, olha só. Professora, Pode falar. pode recapitular essa afirmação, por favor? Da integral do DV? Isso, V, Claro. integral de DV. Então, olha só. Quando você resolve uma integral, tudo que vem depois da igualdade dela tem que ser uma coisa, uma função que derivando dá o integrando. Primeira coisa que tem que ficar bem clara, essa integral aqui,
que eu estou mexendo com ela aqui com o meu mouse, ela é uma integral na variável v. V de violino. Então, essa integral aqui, ela é uma integral na variável v. Qual é o integrando dessa integral? Ou seja, qual é a função que está por trás dessa integral? É a função constante 1. Por quê, Cris? Porque o 1 não está aparecendo aqui. Poderia ser v, como é em função de v, poderia ser v ao quadrado, poderia ser seno de v, poderia ser 1 sobre v, poderia ser qualquer coisa em função de v aqui, mas como não está aparecendo nada, é simplesmente a constante 1. Tudo bem até aí? Certo. Então, o meu integrando aqui é 1, mas é uma integral em função de v. Aí, qual é a pergunta que você tem que se fazer? Qual é a função que quando, na variável v de violino, que quando eu derivo dá 1? Aí você pensa assim, caramba, mas esse v... Então vamos fazer a pergunta usando x. Qual é a função de x que derivando dá 1? X, né? X. Mas aqui a variável não é x, aqui a variável é v. Então por isso que é v que vai aqui. Quando você derivar v, a derivada de v é 1. O 1 que está escondido aqui. Foi ou não foi? Foi. Beleza. Então, esse v igual a integral de dv, você vai usar em todos os passos 3. Porque para você achar o v, você tem que integrar o dv. Então, em todos os passos 3, você vai usar essa integral aí, essa igualdade. Bom, mas quem é dv? Quem que eu chamei de dv lá no início, no primeiro passo? X dx. Então, onde tem o dv, você vai colocar x dx. Então, o seu problema aqui é resolver a integral x dx para achar o v. Qual é a função que derivando dá x em função de x? Essa a gente já viu, uma das primeiras que a gente trabalhou. A gente trata de função potência. Então, a gente sabe, a potência de x aqui é 1. Então, é só somar 1, jogar na potência e colocar também no denominador. Então, no caso, é 2. 1 mais 1 é 2. Por isso que apareceu aqui x ao quadrado sobre 2, mais a constante. Como é que eu verifico que essa igualdade está correta? Eu derivo. Quem é a derivada de x ao quadrado? A derivada de x ao quadrado é 2x. O 2 vai cortar com esse 2 aqui embaixo, vai sobrar x. Então, eu voltei aqui para o meu integrando. Tá certinho, porque a derivada da constante é 0. Então, essa integral aqui, que apareceu na jogada, ela é uma integral que eu já sei resolver lá de trás. É uma das integrais imediatas que a gente está falando. Por quê? Porque, na verdade, tem uma formulazinha para resolver ela. Ela é na forma de uma potência, então você sempre consegue encontrar o valor dela. Sim ou não, pessoal? Certo. Então, como eu falei, como você está precisando de uma função v e não de infinitas, você pega a constante mais simples possível para resolver. Então, você chama v de x ao quadrado sobre 2. Então, você acabou de encontrar as 4 ferramentas que você precisa para a fórmula. U e dv, que foram as primeiras que você chamou. U você chamou de lnx. dv você chamou de x dx. O du, que é a derivada de u, que você já fez, 1 sobre x dx. E o v, que é a integral do dv, que você achou x ao quadrado sobre 2. Então, as 4 ferramentas que você precisa para a fórmula estão aqui. Então, o que você vai fazer? Agora você vai aplicar a fórmula. Então, integral de x lnx dx, que é a sua integral lá do início, que era a que você queria resolver. Então, o que você vai fazer? Quando você chama u de lnx e o dv de x dx, você reescreveu a sua integral inicial da forma integral de u dv. E aí você tem a igualdade seguinte, que é a fórmula da integração por partes. uv menos a integral de v du. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tem alguém ainda aí? Eu tô no ar?
Não. Tá sim, professor. Então tá. Então, olha só. U vezes V. O meu U é lnx, o meu V é x ao quadrado sobre 2. Então, eu vou multiplicar. Quando eu multipliquei, ficou isso aqui, ó. X ao quadrado é lnx sobre 2. Isso é U vezes V. Toma cuidado, tá? Com uma coisa. Eu lembrei agora aqui. Quando você faz esse produto aqui, U vezes V, a gente sabe que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, tanto faz você colocar lnx vezes x ao quadrado sobre 2, ou como colocar x ao quadrado vezes lnx sobre 2. Tanto faz. Só que o que você precisa ficar ligado? Quando você fizer, por exemplo, se você tiver assim, ó, lnx vezes x ao quadrado, você não vai escrever ln de x ao cubo. O x ao quadrado, ele não está multiplicando o outro x sozinho. Ele está multiplicando o ln de x. Então, independente de ser x ao quadrado vezes lnx ou lnx vezes x ao quadrado, jamais vai ter um x ao cubo na jogada. Não é correto você juntar a função ln, a mesma coisa para a função seno, função cosseno, não são funções lineares. Então você não pode jogar o x lá dentro junto com o outro x. Se você tiver assim, ó, seno de x vezes 2x, isso não é seno de 2x ao quadrado. Isso é 2x vezes seno de x. Tá? Esse x aqui, ó, onde está o meu mouse, ele tá amarrado com esse ln, que é o logaritmo natural. Ele não tá sozinho. Ele não tá multiplicando esse ln. O ln, ele foi aplicado no x. Então, essa galera aqui, ó, esses dois objetos estão amarrados. Eles não estão soltos, independentes. Então, se você multiplicar o x ao quadrado por essa galera aqui, jamais vai aparecer um x ao cubo. Por isso que aparece aqui, ó, x ao quadrado é lnx sobre 2. Tá claro, pessoal? Sim. Então, só dando continuidade aqui, ó. Menos a integral de v du. Quem é o v? X ao quadrado sobre 2. Tá aqui, ó. Quem é o du? 1 sobre x dx. Então, nessa integral aqui, onde eu tô passando o meu mouse, nessa integral aqui, eu só apliquei v du. Bom, mas esse x ao quadrado aqui, tem 2x aqui em cima, ó, x ao quadrado, e tem um x aqui embaixo. Então, eu posso cortar isso aqui, eu posso simplificar. Tá? Um meio, ó, esse 2 aqui que tá aqui embaixo é uma constante. Então, eu vou jogar lá fora, ó. Nunca esquecendo desse sinal aqui, do negativo que vem da fórmula. Então, esse 1 meio eu vou jogar pra fora, tá? Vou jogar lá fora. E aqui dentro só vai sobrar x dx. X ao quadrado é lnx sobre 2. Eu já tinha. Quem é a integral de x dx? A integral de x dx é uma integral imediata, x ao quadrado sobre 2. Inclusive, ela já apareceu aqui, ó. Integral de x dx é x ao quadrado sobre 2, mais a constante sempre, claro, quando você resolve integral. Só que x ao quadrado sobre 2, só que tinha esse 2 aqui, ó. Então, multiplicou x ao quadrado sobre 2 vezes 1 meio, ficou x ao quadrado sobre 4. Essa primeira parte a gente já tinha desde o princípio, a gente resolveu a integral e junto, sem esquecer nunca da constante. Foi ou não foi? Professora, você jogou a constante pra fora ali da integral, né? Isso, porque essa é uma propriedade que a gente já viu, tá? A integral dentro ou fora, perdão, a constante dentro ou fora da integral não altera o valor da integral. Então, a gente joga a integral a gente joga a constante para fora da integral para ficar mais fácil para resolver. E depois só multiplica. Foi ou não foi? E aí, como que chegou naquele x ao quadrado sobre 4? Porque essa integral aqui, ó, essa integral aqui é x ao quadrado sobre 2, a resposta dela. Por que x ao quadrado sobre 2, Cris? Olha aqui, ó. Só para você ver o que eu tô falando, ó. Por que a integral de x dx, ó, por que esse pedaço aqui, ó, é x ao quadrado sobre 2? Quando você derivar x ao quadrado sobre 2, você volta pro x.
A derivada de x ao quadrado é 2x. Vai cortar com esse 2 aqui embaixo, vai sobrar o x. Então, essa igualdade está correta. Então, essa parte aqui, ó, essa integral aqui é x ao quadrado sobre 2 a resposta. Só que tem um meio, por isso que embaixo fica 4. E claro, sempre somando com a constante. Sim ou não? Beleza. Tranquilo? Mais alguém, pessoal? Vocês observam que, embora você tenha 4 ferramentas aí, então, na verdade, parece que você está trabalhando com 2 variáveis. Você não está trabalhando com 2 variáveis. Você está fazendo o que você está fazendo aqui são manipulações algébricas, técnicas, que você está usando essas 2 variáveis, mas que no final você sempre integra em relação a uma variável só, que é o que a gente aprendeu, que é o nosso campo de trabalho por enquanto. Tá bom? Sim ou não? Tá bom. Sim. Vamos ver o último exemplo aqui, ó. Eu quis fazer esse exemplo aqui, vocês vão entender por quê. Que depois vocês pegam a lista e dizem que, mas ele fez uma coisa na aula e agora chega na lista e faz outra coisa. Não é isso, não. Então, olha aí. Primeiro passo, você sempre vai escolher quem? Bom, no exemplo 2 eu não falei, mas dá tempo aqui, ó. Por que eu tive que recorrer à fórmula de integração por partes para resolver essa integral? Porque, primeiro, ela não é imediata. Se fosse só x aqui, eu até consigo fazer. Mas ela não é só x, ela não é imediata e ela não resolve com substituição simples. Quando é que você resolve com substituição simples? Quando você consegue escrever ela na forma u du. Você pode chamar o u de x aqui ou u de lnx. Em qualquer uma dessas duas escolhas, o que sobrar não vai ser o du, vai ter coisas a mais. Tá? Então, você não resolve ela por substituição simples. Então, você está usando integração por partes para resolver ela. Nesse exemplo 3 aqui, nesse último exemplo, você pode chamar quem você quiser aqui de u. O restante não vai ser só du, vai ter mais coisas aí. Tá? Então, como é que você sabe que se você pode usar substituição simples? Você consegue escrever toda a sua integral na forma u du. No máximo tem uma constante sobrando, mas nunca uma outra variável. Então aqui, x é elevado a 2x, se eu chamar o u de x, o du vai ser dx. Vai ficar sobrando e elevado a 2x. Se eu chamar o u de 2x, que a gente costuma chamar lá o u, a potência, a derivada vai ser 2dx. Então vai ficar sobrando esse x aqui. Então você não consegue resolver essa integral com mudança de variável simples. Com substituição simples, perdão. Então você tem que usar a integração por partes. Então, primeiro passo, você transforma essa integral em u dv. Alguém você chama de u e o restante todo você chama de dv. Sempre observando que o dx está amarrado com o dv. Olha os dois aqui, ó. Olha os dois exemplos que a gente já viu nos dois exemplos. O dx, ele fica junto com o dv sempre, porque você vai integrar esse pedaço. Então, o dx está sempre amarrado com o dv. Então, isso não deixa de acontecer aqui no exemplo 3. O u eu chamei de x e o meu dv eu chamei de E2x dx. Esse é o primeiro passo. Como sempre, o segundo passo é você calcular o du. Se você chamou u de x, o du é dx. Tá? Era aquela história do 1 dx, mas o 1 não precisa aparecer. O passo 3, você vai atrás do v. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Você pode voltar o slide rapidinho? Esse aí? Tá, vou passar. Tudo bem? Tudo. Bom, agora eu queria que quem tivesse aí, de repente, meio desligado, né, do momento, que desse uma focada aqui na gente, porque esse exemplo aqui tem uma coisinha diferente dos outros dois, por isso que eu botei ele aqui, tá? Então, olha só, eu quero achar o v, eu sempre vou achar o v integrando o dv, como eu já expliquei.
A derivada de v é 1, então é por isso que isso aqui está certo. Na variável v, certo? Então, se o meu dv é elevado a 2x dx, a integral do meu dv é a integral de E2x dx, beleza? Tranquilo? Sim. Agora é o seguinte, essa integral que apareceu aqui, ó, essa integral que apareceu aqui, ela não é imediata, tá? Ela não é uma integral imediata. Depois, com o tempo, ela até pode passar a ser, porque se ela aparece muito, você até acaba, né, batendo o olho nela e saber quem é a primitiva dessa função. Mas, por enquanto, ela não é imediata. Para você resolver ela, já que ela não é imediata, você vai ter que recorrer à única técnica que você aprendeu antes dessa que você está aprendendo agora, que é a substituição simples. Mudança de variáveis. Eu estou chamando de mudança de variáveis. Tá? Cris, mas será que isso não aconteceu pela escolha? Não. Se você fizer a outra escolha aqui, se ao invés de você chamar esse U aí, esse DV como eu chamei, a integral que vai aparecer aí, você pode não acreditar, você pode fazer os testes todinhos em casa, depois você, né, você refaz aí, tentando fazer outras escolhas para você se convencer do que eu estou falando, tá? Você vai chegar numa integral mais complicada que essa aí. Você não vai conseguir chegar numa integral imediata para resolver essa integral aqui em qualquer escolha que você faça na hora de você encontrar o V. Essa é a mais simples. Essa é a integral mais simples que você consegue. Mas, Cris, ela não é imediata. Beleza, ela não é imediata. Mas eu consigo resolver ela por mudança de variáveis. Pode acontecer de você chegar numa integral que você não consegue resolver. Você não tem a técnica, ela não é imediata e você não tem a técnica para resolver ela. Aí você fica sem solução, sem saída. Mas aqui você consegue resolver. Agora, o que você vai fazer? Você precisa encontrar o seu V. Encontrar o seu V é resolver essa integral. Então, você vai esquecer tudo que você estava fazendo até agora e vai se concentrar na resolução dessa integral. Como ela não é imediata, a única técnica que você aprendeu, fora essa que nós estamos vendo, é mudança de variáveis. O que é mudança de variável? É chamar alguma coisa de U e o restante todo tem que ser DU. Cris, mas eu já não tinha chamado não sei quem de U, como eu já falei. Agora, nesse momento, você vai esquecer tudo que você fez até agora. Você vai se concentrar nessa integral, que o seu problema é essa integral. Aquele U que está aparecendo nesse exemplo não tem nada a ver com esse U que vai ser trabalhado aqui. Esse U que vai vir agora nesse slide, ele é o U que surgiu para resolver essa integral aqui. Ele não tem nada a ver com o outro U. Não é só porque as cores são diferentes. Eu fiz de propósito. Não é só porque aqui, no primeiro passo, no passo 1, o meu U é vermelho. E aqui, o meu U é rosa. Não é isso. É porque realmente não é o mesmo. Aquele U do passo 1, ele está destinado a trabalhar a integração por partes. É o U da integração por partes. Uma daquelas 4 ferramentas iniciais. Esse U que está aparecendo agora, ele é uma ferramenta que eu vou usar para calcular essa integral aqui. Não tem nada a ver com o anterior. O meu objetivo é em calcular a integral de E elevado a 2x. E eu vou usar a mudança de variável. Então, como é que eu vou fazer isso? O que eu chamar de U, o restante tem que ser DU. Então, eu vou chamar U de 2x. Nós já vimos exemplos a respeito dessa técnica. E quando você tem essas potências de E, você sempre chama U a potência. Então, eu vou chamar U de 2x. Se eu chamar U de 2x, o meu DU, quem é a derivada de 2x? É 2. Só que você não sabe o que está por trás do x. Então, é 2dx. Então, você vai reescrever essa integral todinha em U. U, DU. Então, se você está chamando 2x de U, E elevado a 2x virou E elevado a U. Acompanha eu aí. E quem é o dx? Bom,
você chegou que o du é igual a 2dx. Então, o dx vai ser du sobre 2. Tá aqui, ó. Eu reescrevi a minha integral todinha em u. Esse sobre 2 aqui é uma constante, 1/2. Vou jogar fora. Então, resolver essa integral aqui, que é o meu v, é resolver essa integral aqui que está em função de u. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Alguém sobreviveu aí? Tá tranquilo. Tamo aqui, Cris. Os marinheiros de primeira viagem aí. Como é que tá a situação aí? Estão suando frio ou tá tranquilo? Por enquanto tá tranquilo, professor. Tiver suando frio, me fala que eu tenho umas toalhas aqui. Tá? Calma. É uma coisa de cada vez. É um passo de cada vez. Por isso que eu botei tudo em passo aí, ó. Então, olha só. Essa integral que eu quero resolver, que vai me dar o v, ela acabou virando 1/2 da integral de e de u du. Qual é a função na variável u que derivando da e de u? É a própria de u, certo? A derivada de e de x não é e de x? Não interessa qual é a variável que você vai chamar. Então, a derivada de u, de e de u, é a própria de u. Então, por isso que essa igualdade aqui está acontecendo, ó. A integral de e de u é a própria e de u. Então, esse 1/2 aqui virou 1/2 de e de u mais a constante. Mas quem é o u? É o 2x que eu peguei para resolver esse problema aqui. Então, virou e elevado a 2x sobre 2 mais a constante. Tudo bem? Beleza. Tudo isso que eu estou fazendo aqui é para resolver, para achar o v. O v é uma das 4 ferramentas que eu preciso para integração por partes. Eu estou calculando o v. Eu já achei o u, eu já escolhi o dv, eu já tenho o du e eu estou atrás do v. Bom, como eu falei antes, né, nos outros exemplos, o meu v, ele não precisa, eu só preciso de uma função. Então, essa constante que está aqui, eu vou pegar como sendo 0. Então, eu vou usar a função e elevado a 2x sobre 2 e chamar de v. Tranquilo? Foi ou não foi, pessoal? Bom, é por isso que esse curso se chama cálculo, né? Tem os cálculo 1, cálculo 2, cálculo não sei o quê. Por quê? Porque é conta, é cálculo, é conta, é cálculo. Tá? É técnica, é cálculo. Definição, cálculo. Tá? Então, ó, nesse exemplo aí, ó, nesse slide que vocês estão vendo, só pra você, né? Pra você, além de escutar o que eu estou falando, você ler o que eu falei, tá? Essa variável u que a gente usou para calcular o meu v, para encontrar o meu v, que eu chamei u igual a 2x, ó, não tem nada a ver com aquela primeira variável do passo 1, tá? Quando eu resolvo, quando eu dou de cara com essa integral aqui, eu esqueço tudo que eu estava fazendo até agora e me concentro em determinar ela. Depois que eu resolvi ela, eu volto para o que eu estava fazendo. Tá bom? Então é isso que eu observo aí, que eu chamo a atenção nesse slide aí. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Beleza. Bom, passo 4 eu reúno tudo. Então, no passo 1, eu tinha u igual a x, dv igual a 2x dx. No passo 2, eu achei o du. E no passo 3, eu achei o v. Então, eu vou juntar isso tudo no passo 4. Tá aqui o meu u, du, o meu v e o meu dv. Tudo isso é porque eu quero pegar a minha integral original, que é a que eu quero resolver desde o princípio. Tá aqui ela, x é 2x dx, e eu vou transformar ela na integral da forma u dv.
fazendo o quê? U é o x, dv é 2x dx. Então, e essa integral toda virou u dv. Só que u dv, a integral de u dv, na integração por partes, é u vezes v menos a integral de v du. U vezes v. Então, você multiplica u vezes v aqui, ó. Quem é u é x e o v é 2x sobre 2. Então, tá aqui, ó. Eu acho que eu comi um 2 aqui. Aqui, ó, vou te falar, eu fico fazendo essas aulas com fome, ó. Aqui, ó. Tá faltando um 2 cá embaixo, ó. Estão vendo aqui, ó? Vou arrumar isso aqui, tá? Vou anotar aqui pra mandar o slide corrigido pra vocês. Esse é o exemplo 3. Passo 4. Vou botar aqui, comi um 2. Eu vou saber onde está esse 2. Comi um 2. Aí, ó. U vezes V é x vezes E 2x sobre 2, ó. Tá faltando um 2 aqui, tudo bem, gente? Ok. Menos a integral de V du. O V é isso aqui, ó. E o du é isso aqui, ó. Então tá aqui, ó. É 2x sobre 2 dx, ó. Tá certinho, ó. É só aqui que tá faltando o 2 mesmo aqui embaixo. Esse 1/2 aqui eu vou jogar fora, porque é uma constante. Aqui continua faltando 2, tá? Eu vou arrumar pra botar lá na sala pra vocês o PDF. Desculpa aí, tá? Eu devia estar com muita fome. Só sobrou E elevado a 2x. Agora, olha só. Essa integral aqui, ó. Integral de E 2x dx, a gente resolveu ela aqui, ó. Aqui atrás, para achar o V, ó. Que é a integral de E 2x dx. E 2x sobre 2 mais a constante. Me acompanha aí, ó. A gente já tinha resolvido ela. Então, você vai pegar isso e vai colocar aqui, ó. E 2x sobre 2. Já tinha esse 2 aqui, então esse pedaço aqui virou menos E 2x sobre 4. E aqui tá faltando um 2 embaixo, como eu falei, que eu sumi com ele, né? Mais a constante. Então você acabou de resolver a sua integral. Foi ou não foi? Foi. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo? Sim ou não? Sim. Agora, como fazer a escolha certa, tá? A gente consegue aí, eu consegui uma pequena nota aí num artigo antigo aí, de uma revista americana. E olha só o que ele traz pra gente. Olha que bacana. Ele dá esse critério de... Porque... Agora que eu estou trabalhando, preparando essa aula para vocês, que eu descobri esse artigo, tá? Que eu descobri esse bizu aí. Quando eu, Cris, não vou dizer há quanto tempo atrás, fazia cálculo 2, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 1B. Nem lembro mais como é que eu chamava na época, né? Faz tanto tempo assim não, tá? Mas tudo bem. Aqui, eu não tinha esse bizu. Era no peito e na raça para descobrir qual que era o melhor caminho. Você só descobria se você tinha feito uma escolha bacana quando você chegava nessa integral aqui, ó. Se você chegasse nessa integral aqui e desse de cara com um negócio pior do que você começou, tudo que você tinha feito, você ia ter que fazer tudo de novo, porque a sua escolha não foi legal. Então... Agora vocês estão nessa vantagem aí, né? Que a tia Cris aqui, ó. Foi lá, né? Pesquisou e tá trazendo pra vocês aí, ó. Dá uma olhadinha nesse esquema aí, ó. LIAT. Tá? Como se vê aí, ó. Logaritmas inversas de trigonométricas, algébricas, trigonométricas exponenciais. Essas letras aí indicam, né? A letra inicial dos nomes aí das funções, tá? Logarítmicas, né? Log, ln.
inversas de trigonométricas, arco seno, arco cosseno. Vocês já viram que eu botei lá uma lista para vocês lá na sala, né? Bacana, com identidades trigonométricas e com integrais trigonométricas imediatas, né? Para vocês pesquisar lá para fazer as contas. Algébricas, x ao quadrado, aquelas polinomiais. Tá? Racional, tá tudo aqui. Trigonométrica, seno, cosseno, tangentes, secante e as exponenciais. Tá? Então como é que usa isso aí? Para você chamar de u, você sempre escolhe a função que está mais à esquerda desse anagrama aí. E para você chamar de dv, você escolhe sempre a função que está mais à direita. U, você olha para quem está mais à esquerda. Você vai ter duas escolhas, né? Uma para você chamar de u e outra para você chamar de dv. Quem é que você vai chamar de u? Quem tiver mais à esquerda aqui desse anagrama que vocês estão vendo. Quem é que você vai chamar de dv? Quem tiver mais à direita. Vamos olhar aqui nos exemplos para vocês entenderem. Exemplo 1. Quem é a função do exemplo? Quem é que está por trás do exemplo 1? Quais são as duas funções? Função x e função seno. Função x é uma função algébrica. Função seno é uma função trigonométrica. Estão me acompanhando, pessoal? É só para eu ter certeza que eu não estou sozinha aqui. Estamos aqui. Uhum. Então tá. Sim. Beleza. Função x e função seno. X é a função algébrica, seno é a função trigonométrica. Vamos lá ver o que o anagrama diz. Quem é que eu vou chamar de u? É para chamar de u quem? A que está mais à esquerda, não é? Quais são as que eu tenho? Eu tenho algébrica e trigonométrica. Eu tenho essas duas aqui, ó. U, ele fala o quê? Para você chamar quem está mais à esquerda. E dv para quem está mais à direita. Então, quem que eu vou chamar de u? O x. Quem é que eu vou chamar de dv? O seno. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Vamos lá, exemplo 1. Aí, ó. É claro que no dv eu não esqueço do dx. Então, o u é x e o dv é o seno x. Por quê? Porque o u é algébrico e o seno é trigonométrico. Beleza? Foi. Tranquilo? Vamos ver o exemplo 2. Quais são as duas funções envolvidas no exemplo 2? X e lnx. X é uma função algébrica. lnx é uma função logarítmica. Então, vamos olhar na grama lá. X, você sempre... o U, você sempre pega quem está mais à esquerda. O dv mais à direita. Entre a logarítmica e a algébrica, quem que está mais à esquerda? Quem é? Alô? A logarítmica está mais à esquerda. A logaritma está mais à esquerda. Então, você vai chamar U da logaritma e o dv você vai chamar algébrica. Então, é isso que a gente faz aqui no exemplo 2, ó. Ó, U você chamou a logarítmica e dv você chamou a algébrica. Então, se você estava pensando assim, sempre que tiver x eu vou chamar de u porque é mais fácil, isso não é verdade. Vai depender, aqui no exemplo 1, você chamar u de x funcionou. Aqui no exemplo 2, se você chamar u de x não vai funcionar. Você vai cair numa integral pior para resolver. Tá? No exemplo 3, quais são as duas funções envolvidas aqui? X, algébrica, né? X. E exponencial é 2x, certo? Quem é que você vai chamar de u, quem você vai chamar de dv? Vai lá no anagrama. Quem é que está mais à esquerda, algébrica ou exponencial? Algébrica. Então, você vai chamar u de x e dv você vai chamar exponencial. Foi o que a gente fez. Certo?
Pô, beleza. Sim ou não? Professora, Pode eu falar. tenho uma outra técnica de um professor que tá fazendo lista e tal. Tá muito baixinho o seu áudio. Tá ouvindo agora? Agora sim. Agora Eu melhorou? acho que você deve chegar mais perto, por isso que eu escuto melhor. É que eu uso microfone de lapela, então ele fica Ah, no meu tá. pescoço, aí eu tiro e põe na boca. Uma outra técnica que talvez seja interessante é olhar para as duas funções que você tem e ver qual que parece mais fácil de integrar, qual parece mais fácil de derivar, né? Você pode fazer isso. Só que você tem que quando você faz esse olhar aí, você não pode esquecer que esse integrar, ele não é integrar uma função só. É integrar sempre o dever, tá? É tudo que você chamar de dever. Tá? Tá. Tá bom? O seu integrar é o dever. Derivar geralmente não te dá problema, porque derivar é mais fácil, né? O problema todo maior é na integral, é no dever, porque para você achar o V, para você trabalhar, você tem que fazer a integral do dever. Então, na verdade, esse artigo, né, essa pesquisa científica aí, essa nota científica aí, ela é baseada em cima disso. O seu dever, observa aí que tá escrito aí. O seu dever, você sempre escolhe a galera que tá mais à direita. E o seu U, você escolhe a galera que tá mais à esquerda. Por quê? Porque a galera que tá mais à direita, ela é mais fácil de integrar. E os logaritmos são complexos para integrar. Já imaginou integrar a inversa de trigonométrica? É mais complicado, né? Inversa de logarítmica é mais complicado. É mais fácil você integrar exponencial. Exponencial é mais fácil de integrar, por isso que ela tá lá na ponta da direita. A integral de E de x é quem? É de x. Trigonométrica. Inversa de trigonométrica é tipo 1 sobre seno? Aqui? É. É arcosseno. Ah, arcosseno, pode crer. Arcosseno, arcocosseno. São bem mais complicadas de você integrar. Eu dei a lista já pronta para vocês lá. Logarítmica também não é fácil de integrar. Por isso que o DV tá mais à direita, ó. Porque essas funções da direita, especialmente essas três aqui, ó, algébrica, trigonométrica e exponencial, costumam ser imediatas. A integral da exponencial é a própria exponencial. Da trigonométrica, que é a integral do seno, menos o cosseno. Quem é a integral do cosseno? É o seno. Algébrica. Algébrica você pensa nas potências que a gente aprendeu a integrar. Então, por isso que você sempre faz a escolha assim. Quem é que você vai chamar de U, quem é que você vai chamar de DV. Você se baseia nessas ideias aí. Sim ou não, pessoal? Aí você pode comemorar. Na minha época não tinha isso, não. Não sabe, pelo menos, né? Professora lá, professor que me ensinou, não me deu esse bizu aí, não. Tá? Era no peito e na raça mesmo, fazendo conta no braço pra tentar adivinhar aí qual que era o melhor caminho. Foi ou não foi, pessoal? Foi. Podemos seguir? Eu já fiz essa matéria e agora eu consegui entender bem melhor. Perdão, eu só escutei um pedaço. Como é que é? Não, eu já fiz essa disciplina e eu confesso que agora eu consegui entender bem melhor essa parte de integração por parte. Ai, que bom. Então, Fico feliz. Fico feliz em escutar isso, porque é um desafio a gente fazer uma aula, né? Nesse modo remoto aí, num negócio tão complexo. Porque não é simples isso aqui, entendeu? Isso aqui não é simples. É uma técnica, beleza, é uma técnica, mas a técnica ela tem toda a elegância dela por trás e esses detalhes de quem é U, quem é V, isso aí tudo é muito delicado. Porque você pode fazer uma escolha que leve você para um caminho, para uma integral que não tem como resolver. Pelo menos não no braço. E aí, pessoal, como é que tá aí o coração? Fala pra mim. Já foram jantar, me deixaram aqui, eu ainda tô com internet. Não, tá tranquilo. Ainda tô no ar aqui.
Sim. Então, olha só, eu acho que de integração por partes era isso aí. Eu deixei esse exemplo 3 pro final para mostrar para vocês que pode chegar numa integral um pouquinho mais complicada, mas nunca mais complicada do que a que você começou. Certo? Vamos para a última técnica? Partiu a última técnica? Partiu. Agora que o coração de você, tenho certeza que vocês estavam muito, mas muito ansiosos por essa etapa, para chegar nesse momento. Olha para essas integrais aí. Pessoal que nunca viu isso aí, tá vivo aí? Tem alguém aí que nunca tinha visto essa parte? Não tô vendo. Sim, sim. Porque essa parte de técnicas para o curso do BSI é cálculo 2, tá? Não é cálculo 1, não. Essa parte das técnicas está no programa de cálculo 2. Tá bom? Beleza, vamos que vamos. Pra cima deles. Olha aí, olha aí. Olha essas integrais aí. Rapaz, tem umas raízes malucas aí. Elas não são imediatas. Você não consegue fazer por mudança de variável só U, DU. Se você chamar alguém de U aí, não vai ter só DU na jogada. Se você tentar aplicar a integração por partes aí, o negócio vai ficar cabeludo. Vai dar umas voltas doidas aí. Não sei se resolve. Mas que vai dar trabalho, vai. Se chamar alguma coisa de U aí, vai ter que chamar o resto de DV para integrar. Olha isso. O que vai diferenciar essa técnica das outras são esses radicais aqui, ó. 9 menos x ao quadrado mais 5, x ao quadrado menos 25. Essas raízes quadradas aqui. Para cada uma delas, você vai ter uma técnica. A gente chama essa substituição trigonométrica. Cada uma dessas integrais aqui, ó, tem uma raiz quadrada. Um desses tipos aqui, ó. A ao quadrado menos x ao quadrado mais a ao quadrado, x ao quadrado menos a ao quadrado. Vamos ver. Raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado seria o 3 ao quadrado, porque aqui depois vocês vão entender por que a exigência de você pensar nesse a positivo. É claro que 9 também é igual a menos 3 ao quadrado, mas para você usar a técnica, você só se concentra no positivo. Porque 3 ao quadrado é 9, né? Menos 3 ao quadrado é 9. Mas para você usar a técnica, você vai se concentrar no 3. Então, esse 9 menos x ao quadrado aqui seria 3 ao quadrado menos x ao quadrado. Então, se enquadra nessa primeira raiz aqui. X ao quadrado mais 5 é a mesma coisa que x ao quadrado mais raiz quadrada de 5 ao quadrado, porque raiz quadrada de 5 ao quadrado é 5. Então se enquadra aqui, ó, nessa segunda raiz. E finalmente essa terceira integral aqui, o radical dela aqui, ó, x ao quadrado menos 25 é x ao quadrado menos 5 ao quadrado. Então você tá aqui nesse terceiro radical. Então para cada um deles, você vai ter uma substituição trigonométrica para resolver. Beleza? É assim que você vai identificar esse caso da substituição trigonométrica. Você vai olhar para a integral e vai visualizar esses radicais. E substituição trigonométrica são só esses 3 casos? Só esses 3 casos. Bom. Tá? Só tem esses 3 casos. É como eu falei no início, né? Existem muitas técnicas, existem. A gente vai ver todas? Não tem condições. Não tem condições. Não temos tempo e temos outras, a gente vai ficar só falando de técnica aqui.
E mesmo assim, existem integrais que a gente não consegue resolver no braço. Tá? Então, Cris, eu vou sair desse curso sabendo resolver todas as integrais? Não. Você vai ter uma ideia do significado, você vai saber resolver as principais integrais, os principais tipos, né, os mais comuns, tá? Vamos lá, gente? Vamos ver caso por caso? Professora, Pode falar. eu não entendi como que você identificou essa segunda aí lá. Essa aqui? Ah, tá, deixa eu te mostrar aqui. Tá vendo essa aqui? Tá vendo aqui? Sim. Esse 5 que tá aqui, você pode olhar ele como sendo... Esse 5 aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de 5 ao quadrado. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 é 5. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é 3. Então aí pode ir qualquer número, na verdade, né? Qualquer número. Qualquer número positivo. Mais 5, mais 7, mais 11, tá bom? Aí, quem é o A? O A que vai estar na jogada é o raiz quadrada dele, entendeu? Sim. Vamos ver o primeiro caso aí. A ao quadrado menos x ao quadrado. Então, essa técnica você vai fazer o seguinte, ó. Eu já vou explicar por quê. Dá uma ideia, né? Vou provar que a gente não tem nem tempo para isso aqui, tá? Não é nem objetivo, como eu já falei do curso, mas eu vou dar uma ideia. Quando você tiver diante de raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado, como eu falei, nesse caso aqui seria essa aqui, 9 menos x ao quadrado, você não vai pensar no menos 3 ao quadrado, você vai pensar no 3 ao quadrado, que você pega o a positivo. A mudança, você vai, mais uma vez, qual é a ideia? A ideia de todas as técnicas de integração é você transformar a sua integral inicial numa integral mais simples que você saiba resolver. Você fazer uma mudança de variáveis. Você observa que você está mudando variável desde a primeira técnica. Você está mexendo com mudança de variável desde a primeira técnica, de tal forma que você caia numa integral mais simples para você resolver. Então, nesse primeiro caso aqui, a substituição que você vai fazer é essa que você está vendo aí. Se você estiver diante dessa raiz quadrada, o x da sua integral, todos os x que aparecerem na sua integral, você vai chamar de a seno θ. Você vai substituir por a seno θ. Por isso que é chamada substituição trigonométrica, porque agora você vai usar uma variável que tem função trigonométrica por trás. Quem vai ser o dx? A derivada do x. Quem é a derivada do seno? É o cosseno. Esse a é a constante, a gente sabe que quando deriva com uma constante, a constante, você deixa a constante paz, ela não vai atrapalhar. E o dθ é aquela história de que você não sabe quem está por trás do θ, da variável θ. Então você deriva o dθ. Você deriva o θ e acha o dθ, perdão. Agora, quando a gente faz essa substituição, a gente tem que fazer a seguinte restrição. Esse ângulo θ aí, esse θ aí que representa a variável ângulo, nesse caso aqui, ele tem que ficar entre menos π-meios e π-meios. Eu já vou explicar por quê. Não pode ser qualquer θ. Tá? Quando você fizer essa substituição, eu vou mostrar para vocês essa igualdade no exemplo, que fica mais fácil. Esse a ao quadrado menos x ao quadrado dentro da raiz vira isso aqui, ó. Ao invés de você usar isso aqui na sua integral, ó, raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado, você vai usar isso aqui, ó, a cosseno θ. Agora só olha o seguinte aqui para você entender esse θ aqui, ó. O seno θ, se x é igual a seno θ, o seno θ vai ser x sobre a. Se você quer só o θ, você tem que aplicar a função inversa do seno em ambos os lados. Quem é a função inversa do seno? Arcosseno. Agora, se você precisa da inversa do seno, você tem que considerar esse ângulo aqui onde o seno tem a inversa. A função seno só tem inversa nesse intervalo aqui.
Por isso que você não pode usar qualquer ângulo aqui. Você tem que restringir esse ângulo, esse intervalo, para você poder falar da inversa do seno. Senão você não consegue isolar o θ aqui. Além dessa restrição que eu preciso para o θ, eu também tenho o seguinte. Quando eu fizer essa conta aqui dentro da raiz, perdão, vai aparecer cosseno ao quadrado. Raiz quadrada de um número ao quadrado é o módulo do número. Se eu quero usar sem o módulo aqui, o cosseno, eu preciso saber onde o cosseno é positivo, para não ter que usar um módulo. Então, nesse intervalo aqui, entre menos π-meios e π-meios, o meu ângulo, o cosseno desse ângulo é positivo, então eu não me preocupo com o módulo. Então essa restrição que está aqui, ela parece inocente, mas ela não é. Essa restrição que está aqui é para garantir duas coisas: que você trabalhe com a inversa do seno, com o inverso do seno, né, que é o arco seno, e que você consiga trabalhar com sem o módulo, só com o positivo, cosseno. A ideia, pessoal, tudo bem? Como é que tá? Tem alguém? Alô? Tem, professora, tá certo. Isso aí é só para mostrar para vocês como é que se comporta geometricamente o ângulo. O ângulo, como eu falei aqui, ele está sendo considerado de menos π-meios até π-meios. Então, no caso em que você está entre 0 e π-meios, é esse desenho aqui, ó. O que está sendo feito com essas medidas é o Teorema de Pitágoras. Mais nada. Tá? Então, se você está com o ângulo entre 0 e π-meio, você está diante dessa figura geométrica. Se você está do outro lado, de menos π-meios até o 0, que é quando você quebra isso aqui no meio, você está com essa figura aqui. Sempre lembrando que esse ângulo, menos π-meios e π-meios, ele comporta o primeiro e o quarto quadrante. O primeiro e o quarto quadrante do seu círculo trigonométrico, do seu plano cartesiano aqui no caso. O cosseno, você sempre olha ele no eixo X. Então, por isso que o cosseno ele é positivo, tanto nesse primeiro quadrante, como nesse quarto quadrante aqui, que é onde o seno, o eixo X aqui é positivo. Eu preciso desse cosseno positivo, como eu já falei, porque eu vou excluir o módulo aqui quando eu tirar essa raiz. Eu vou mostrar isso no exemplo. Isso aqui é só para você ter uma ideia geométrica da cara do ângulo. Se ele está entre 0 e π-meio, você tem uma situação como essa que eu estou mostrando no mouse. Se você está entre menos π-meios e 0, você tem essa situação. Por quê? Porque entre 0 e π-meios, primeiro quadrante. Entre menos π-meios e 0, quarto quadrante. Por isso que tem essa configuração geométrica que vocês estão vendo aí. Esses valores que estão sendo atribuídos aí, você pensa no triângulo retângulo. Tudo bem, gente? Sim ou não? Sim. O que é importante para você resolver a integral? É essa substituição aqui, ó. Tá? É claro que você tem que entender por que é esse o ângulo. Mas a sua preocupação maior é você saber essa substituição aqui. Vamos fazer o primeiro exemplo? Depois eu volto nessa observação. Vou fazer o exemplo primeiro, vai ficar mais fácil. Vamos lá, pessoal? Vamos. Então, olha só. O que interessa está aqui, ó. Você tem uma integral, como eu falei, raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado. Então, você está vendo que essa raiz aqui, ela comporta esse primeiro caso aqui. 3 ao quadrado é 9 menos x ao quadrado. Então, você vai usar qual a substituição? Bom, primeira coisa, quem é o seu A? O passo 1. Quem é o A? O A é 3.
não pode ser menos 3 porque ele sempre é considerado positivo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é identificar o A. O A é 3. Se o A é 3, qual é a substituição que fala para fazer aqui? A seno θ. Então, o X vai ser o quê? 3 seno θ. E quem vai ser o dx? 3 cosseno θ dθ. Exatamente o que está aqui, ó. Eu só tô seguindo o caso 1. Por quê? Porque eu identifiquei aquela raiz como sendo desse tipo aqui. Então, eu vou usar essa substituição. Foi, pessoal? Sim ou não? Alô? Foi sim. Aqui, como sempre, o ângulo entre menos π-meios e π-meios. Eu já falei que eu preciso do seno inverso. Agora, olha só. Lembra que eu falei, eu vou mostrar para vocês no exemplo que isso aqui, ó, dá o A cosseno θ. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Se você está fazendo essa substituição aqui, é porque você quer mudar toda essa integral aqui para a variável θ. Ao invés de você escrever a integral em x, você vai escrever em θ. Então, o que é raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado? Acompanha meu mouse aí, usando essa substituição. Raiz quadrada de 9 menos. Quem é o x? 3 seno θ. Então, onde tem x, você coloca 3 seno θ. Tá ao quadrado. Então, isso aqui vai ser 9 menos. Isso aqui ao quadrado é o 3 ao quadrado e o seno ao quadrado. Então, tá aqui, ó. 9 menos 9 seno ao quadrado θ. Eu tenho 9 aqui, eu tenho 9 aqui, eu vou isolar. Como se você fosse fazer a distributiva. Então, sobrou 1 menos seno ao quadrado θ. 1 menos seno ao quadrado θ é a mesma coisa que cosseno ao quadrado θ. É uma das identidades trigonométricas que a gente vai usar muito e eu já coloquei lá na sala para vocês. Então, esse 9 menos x ao quadrado raiz acabou sendo 9 cosseno ao quadrado raiz. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada do cosseno ao quadrado de θ é o cosseno. Por quê? Porque o ângulo está entre menos π-meios e π-meios, onde o cosseno é positivo. Primeiro e quarto quadrantes, como eu falei. Então, se o cosseno é positivo, eu não preciso usar um módulo, eu só coloco o cosseno θ. Então, esse pedaço aqui de cima da sua raiz, perdão, da sua integral, virou isso aqui, ó. Tudo isso aqui, ó, raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado virou o quê? 3 cosseno θ. Sim ou não? Beleza. Sim. Então, agora você vai pegar essa integral e vai reescrevê-la todinha em θ. A parte de cima, que é a raiz, é 3 cosseno θ. Quem é x ao quadrado? Quem era o x? 3 seno θ. O x ao quadrado vai ser 3 seno θ ao quadrado. Quem é o dx? Você vai substituindo tudo. 3 cosseno θ dθ. Tá vendo? Então, nessa primeira passagem aqui, eu substituí. Não tem mais x na jogada. Tudo virou θ. Eu vou repetir isso aqui só arrumando esse quadrado. 3 seno θ ao quadrado é 9 seno ao quadrado θ. Vou multiplicar aqui em cima. Então, 3 vezes 3, 9 cosseno ao quadrado. Embaixo, 9 seno ao quadrado θ dθ. Esse 9 com esse 9 vai embora. 9 dividido por 9 dá 1, vai embora. Então, sobrou só o quê? Cosseno ao quadrado θ e seno ao quadrado θ. dθ. O que é cosseno sobre seno? É cotangente. Se tá ao quadrado os dois, é cotangente ao quadrado. Foi ou não foi? Eu tô fazendo a substituição que foi dada no caso 1 e tô fazendo as contas. Sim ou não? Alô? Sim. Cossecante, o que é o cotangente ao quadrado θ? Você vai usar uma outra identidade trigonométrica. Está lá na sala que eu já coloquei lá no arquivo.
Cotangente ao quadrado θ é a mesma coisa que cossecante ao quadrado θ menos 1. Qual é a função na variável θ cuja derivada da cossecante ao quadrado θ? É a cotangente. Menos a cotangente. A derivada da cotangente, só pra gente lembrar lá do cálculo 1, a derivada da cotangente é menos a cossecante ao quadrado. Então, se eu quero cossecante ao quadrado, eu coloco menos a cotangente. A derivada da menos cotangente θ é cossecante ao quadrado θ. Qual é a função na variável θ cuja derivada dá menos 1? Menos θ. A derivada de menos x não é menos 1? De menos y não é menos 1? Aqui não é x nem é y, aqui é θ, então por isso que é menos θ. Sempre finalizando com a constante. Então a sua integral virou, a resposta da sua integral é essa que você está vendo aqui na tela, na variável θ. Dúvidas? E aí, pessoal? Sobrevivendo até aqui? Sim, senhora. Por enquanto eu tô tranquilo. Alguma pergunta? Nesse primeiro exemplo? Alguma dúvida até aqui? Tá claro o que eu fiz? Por que eu fiz essa substituição? Porque esse é o primeiro caso. Quando eu tenho um radical dessa forma, é essa substituição que funciona. Aí eu vou lá e transformo a minha integral todinha de x em uma integral de θ. Essas afirmações que eu fiz aqui são identidades trigonométricas que estão lá no arquivo que eu deixei na sala para vocês. Cotangente é cosseno sobre seno. Cotangente ao quadrado é cossecante ao quadrado θ menos 1, porque eu estou em função de θ. Essa igualdade aqui é porque a derivada da cotangente é menos a cossecante ao quadrado. Então, por isso que tem um menos aqui para dar positiva. Tudo bem, pessoal? Sim, tudo bem. Beleza. Por que esse não é o último passo? Porque a sua integral, ela é toda em x. Você não pode dar resposta em θ. Você tem que dar resposta em x, na variável que você tem a integral. Então, agora o que você vai fazer? Você vai ver o que é isso tudo. Como é que você escreve essa resposta em função de x? Tá bom? Vamos lá? O que é cotangente? É cosseno sobre o seno. Quem é o seno de θ? Acompanha meu mouse. Se a minha substituição foi essa, o seno de θ é x sobre 3. Seno de θ, x sobre 3. Quem é o cosseno de θ? Quando eu fiz essa conta aqui, ó, acompanha meu mouse. 3 cosseno θ deu essa raiz. Então, o meu cosseno θ é essa raiz aqui sobre 3. Tá aqui, ó. Então, o meu seno é isso, o meu cosseno é isso. Quem é a cotangente? É cosseno sobre o seno. Então, é isso aqui sobre isso aqui. Isso aqui sobre isso aqui dá isso aqui. Esse negativo é porque aqui era menos cotangente, ó. Isso aqui sobre isso aqui dá isso aqui. É só fazer a continha. Os 3 vão cortar.
Esse θ que está aqui é esse ângulo aqui entre menos π-meios e π-meios. Ele é tomado aqui para que o seno tenha a inversa. Como é que você isola o θ aqui? Aqui você teve o quê, ó? O seno de θ, ele é x sobre 3. Se você quer isolar o θ, você tem que sumir com o seno. Como é que você some com o seno? Aplicando aqui o inverso dele. Quem é o inverso do seno? É o arco seno. O inverso do seno aplicado no seno, só vai sobrar o θ. E o arco seno de x sobre 3, que é o que vai sobrar aqui desse outro lado. Por isso que o θ é arco seno x sobre 3. Então, como aqui ainda tinha menos o θ, menos arco seno de x sobre 3. Essa é a resposta da sua integral. Não essa. Você só passou a sua integral para o ângulo θ para que você conseguisse resolver. Aí você retorna para x. E aí, pessoal? A parte mais difícil é essa parte aí de converter mesmo de... É, né? secante. De voltar, não é? Isso que tem que lembrar, essas regras aí. É, porque assim, acontece muito do camarada chegar aqui e falar que resolveu, entendeu? E, inclusive tem pegadinhas assim em concurso, dá a resposta em θ, mas aí tá errado, porque se a sua função é uma função de x, tá? A resposta você tem que dar em função de x. Você tem que, assim como você passou de x para θ para resolver, você tem que passar de θ para x para concluir. Foi ou não foi? Eu sei, pessoal, que mexer com essas funções trigonométricas não é simples. Eu sei que nem todo mundo está acostumado, nem todo mundo tem facilidade, tá? Mas é uma técnica aqui que eu não podia deixar de passar para vocês, tá bom? Faz parte do programa. Tá? E tá aí. Tá bom? Aqui você tem que identificar a raiz e saber qual é a substituição que vai fazer. Esse primeiro caso é exatamente isso. Você transforma tudo em função de θ e depois volta. Como é que você transforma em função de θ? Usando a substituição que é dada nesse caso. Tá? Você não tem que adivinhar qual é a substituição. A substituição aqui ela é dada, é diferente da integração por partes, né? E da mudança de variáveis, que você tem que fazer a escolha de quem você vai chamar do quê. Aqui você não tem que fazer escolha nenhuma. Aqui você simplesmente tem que identificar o radical. No momento que você identificou que esse radical pertence ao caso 1, essa aqui está sacramentado. Essa é a substituição. Tá? Tem essa vantagem. Você não tem que ficar fazendo escolha e correndo o risco de chegar num caminho obscuro. Aqui você consegue a solução, tá? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Alguma pergunta? Sim ou não? Tá tranquilo. Essa observação que eu pulei é só o seguinte, ó. Vocês observam que nesse exemplo aqui, que a gente acabou de fazer, essa raiz ela está no numerador. Se essa raiz estivesse no denominador, esse valor que está aqui dentro nunca poderia ser zero, certo? Esse valor que está aqui dentro, nesse exemplo, ele é 3 cosseno. 3 cosseno θ. Se essa raiz estivesse aqui embaixo, esse 3 cosseno θ estaria embaixo, no denominador. Então, esse cosseno ele não poderia ser zero. Onde que o cosseno é zero? O cosseno é zero exatamente do menos π-meios e exatamente no π-meios. Então, quando a sua raiz está no denominador, para que isso tudo funcione, esse ângulo não pode ser nem menos π-meios nem π-meios. Ele continua no intervalo definido inicialmente, mas você tem que excluir o menos π-meios e o π-meios da jogada. Porque no menos π-meios e no π-meios o cosseno é zero. E isso no denominador não pode. Então é isso que eu faço, é essa observação que eu faço nesse slide aí. Tudo bem?
Beleza, ok. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Não, professora, eu acho que agora eu pelo menos tenho que assimilar o conteúdo e praticar. É tipo assim, como eu falei, né? Se vocês são normais como eu, né? Tudo tem que ser muito bem assim, senta, dá uma olhada, pega os exemplos. Vocês têm um vídeo aí, né? Na minha época a gente não tinha nem isso, né? Faz muito tempo não, tá? Eu fico falando na minha época aí, mas não tinha essas ferramentas todas, isso tudo para ajudar. Aqui vocês vão ter o vídeo, que eu espero que ajude um pouco, né? Esse meu blá 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 aí que eu falo sem parar, eu espero que ajude. Aí vocês vão ter aí o PDF com... Eu tentei escrever até o que eu tava respirando aí no slide. Se vocês observarem, eu não pulo nenhum passo, eu coloco tudo aí. Tá? Tá tudo aí. E tentar fazer os exercícios com essas dicas todas aí, tá? Tem mais 2 casos aqui, ó, que a gente vai ver. É claro que esses 2 casos vocês vão ter substituições diferentes, certo? Porque você vai mudar o radical aqui, então você não vai conseguir usar. Se você tentar usar essa mesma substituição, você vai cair numa integral mais complicada, e o objetivo aqui é sempre cair numa integral mais simples, tá? Que você consiga resolver, tá bom? Aí a gente continua aí na próxima aula. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida aí? Tem gente ainda aí? Por enquanto, Tem. de boa. Só Tem sim. fazer Morrendo, mas tem. Faz parte. A gente sobrevive, né? A gente tem que sobreviver.